Olá, pessoal! Nós vamos entrar agora no nosso terceiro componente curricular da área de linguagens, educação física. Sejam bem-vindos. Então, esse componente curricular, ele vai cuidar das práticas corporais. E por que a educação física está dentro da área de linguagens? Porque a prática corporal, a linguagem corporal, é também uma forma de linguagem, tá? E essas práticas corporais é que vão guiar todo o ensino da educação física. O movimento humano vai ser abordado além de uma questão física, mas também inserido no âmbito cultural e social. Assim, esse componente ele vai sair daquela figura da competitividade tóxica e da rivalidade que teve durante muito tempo, principalmente antes das novas legislações educacionais, né? Até mais ou menos 1980, década de 80, né? De 1980, a prática da educação física era algo muito tóxica, que causava grandes traumas nas crianças, porque era muito competitivo, incentivava a rivalidade. Quem não era muito bom acabava humilhado, traumatizado. Hoje em dia, a gente tenta direcionar esse componente para uma outra realidade, onde existe a cooperação, o respeito mútuo, o autocuidado, a autonomia, espírito de equipe, o famoso fair play, né? Porque você competir, você vê que o esporte, que a prática corporal é algo que tem que ser lúdico, tem que ser prazeroso, tem que ser gostoso e tem que ser sadio também em todos os sentidos, né? Não só fisicamente, mas também para a saúde mental. A educação física irá preparar o aluno para uma vida saudável, onde o movimento é mais do que uma prática esportiva, é um lazer. Então, há três elementos comuns às práticas corporais: o movimento corporal como elemento essencial, organização interna de maior ou menor grau, pautada por uma lógica específica, e produto cultural, vinculado com lazer, entretenimento e o cuidado com o corpo e a saúde. A gente vai ver isso melhor, né, ao longo desse componente, como que isso é aplicado, esses três elementos. Isso quer dizer, então, que as práticas corporais não são aquelas feitas por obrigação, dever ou necessidade, mas com prazer e autonomia. A prática corporal promove um tipo de autoconhecimento único. São vivências individuais e coletivas, passivas de produção e de leitura. Por isso, esse componente é parte da área de linguagens. Conhecer o seu corpo e a forma como o seu corpo fala com você é muito importante nesse componente. E nós vamos falar agora das unidades temáticas que estão dentro do componente curricular de educação física. A primeira delas é brincadeiras e jogos, muito interessante, vem sendo trabalhada desde a educação infantil, né? Todas são trabalhadas, mas ela tem uma presença marcante e também vai ter nos anos iniciais do ensino fundamental. São aquelas atividades voluntárias praticadas em determinado espaço e um determinado tempo, com regras próprias, mas flexíveis. Então, a gente tem muitas brincadeiras que elas são a mesma brincadeira com diferentes nomes no mundo todo, sofrem algumas alterações às vezes ao longo do tempo, mas geralmente as regras permanecem as mesmas, né? Os participantes concordam em respeitar as características e regras das brincadeiras e dos jogos que escolhem praticar, principalmente no fundamental, agora que eles já entendem essas regras, porque quando eles são muito pequenininhos, a gente chama de café com leite, né? Pelo menos aqui onde eu moro, são aquelas crianças que brincam assim sem entender muito bem as regras, acaba não valendo muito a participação dela, porque ela ainda está aprendendo. As regras podem mudar, elas não são engessadas. Essas práticas são passadas de maneira informal, dentro de um contexto e por diversas regiões do planeta. Então, as crianças vão aprendendo ali de geração para geração. Geralmente, as mais velhas ensinam para as mais novas. Por exemplo, a amarelinha é uma brincadeira, né? Meio jogo, meio brincadeira, que está ali presente em muitas escolas, principalmente aqui no estado de São Paulo. No pátio costuma ter muitas amarelinhas pintadas e toda criança sabe jogar, tá? Toda criança sabe pular amarelinho. Nós temos um jogo aqui que chama Jenga, que eu coloquei a foto aí,
que você vai puxando essas madeirinhas, né? O Jenga, esse daí é um que é pronto, né? Você compra ele pronto, mas na escola a gente costuma criar o nosso próprio Jenga, né? Em algumas ocasiões, com o material que tem lá, ou a criança traz o material e a gente confecciona. É um jogo bastante interessante, muito fácil, a regra é muito simples. Você vai puxando, vai chegar uma hora que vai cair, né? Então tem que ter uma técnica aí e também contar com a sorte. Aí nós temos a unidade dos esportes, nós temos vários tipos de esportes, né? Por exemplo, esporte de combate, que aí você tem um mano a mano, né? Duas pessoas lutando aí por um resultado. Esportes de precisão, eu coloquei o curling, né? Que é um esporte de inverno, mas muito popular aqui no Brasil. Vocês veem a moça aí que ela tem que empurrar e essa pedra vai deslizando até acertar um alvo. Nós temos vários esportes, né, de precisão, de invasão territorial, como é o caso do futebol, né, que você tem que acertar a bola na rede do adversário. Esportes de rede, quadra dividida ou parede de rebote, como o vôlei, por exemplo, que você tem que pingar a bola ali na quadra do adversário. O técnico combinatório que vai aliar habilidades corporais de coordenação motora com situações técnicas, como é o caso da patinação, por exemplo. Esportes de marca, como é o caso do atletismo, que você tem que atingir determinadas marcas. Na apostila está tudo mais detalhadinho, explicadinho, mas nós temos uma série de esportes no mundo todo, não dá para colocar todos aqui, né? Mas assim, o professor de educação física é que vai ver quais são as habilidades dos alunos, qual que ele quer desenvolver, qual que ele quer priorizar ali, e aí ele vai decidir quais os esportes ele vai trabalhar ao longo do semestre, ao longo do ano e ao longo de todo o ensino fundamental. Para cada idade também tem um outro mais indicado, né? Então aí fica a cargo do professor. Nós temos também a unidade temática ginásticas, que são propostas práticas corporais diversificadas o suficiente para que fossem compartimentadas em 3 tipos, né? A ginástica geral, que explora as possibilidades acrobáticas e expressivas do corpo, a interação social, o compartilhamento do aprendizado e a não competitividade. A ginástica de condicionamento físico, que se caracteriza pela exercitação corporal, orientada para a melhoria do rendimento, para aquisição e manutenção de condição física individual ou da modificação corporal. E a ginástica de conscientização corporal, que reúne práticas que empregam movimentos suaves e lentos, tal como a recorrência a posturas, a conscientização de exercícios respiratórios voltados para a obtenção de uma melhor percepção sobre o próprio corpo, como é o caso da yoga, por exemplo. Mas aí vocês me perguntam, mas e aquela ginástica de competição, a ginástica artística? Ela tá lá nos esportes, tá? Essa ginástica aqui, como vocês viram aí, ela não é de competitividade, ela é para condicionamento físico, tá bom? Seja algo mais elaborado, né? Ou seja algo assim mais simples, mas é de condicionamento físico. Quando você pratica, por exemplo, um fisiculturismo, é um esporte, já não se encaixa aqui. Essa ginástica aqui, ela é praticada de forma não competitiva. Dentro da educação física, nós temos as danças também, né? Que são conjuntos de práticas que envolvem movimentos rítmicos, organizados em passos e movimentos específicos, como as coreografias. Podem ser realizadas individualmente, em duplas, trios ou grupos. Tem forte apelo cultural e muitas relações com contexto histórico, social e geracional, né? Podem ou não ser acompanhadas de instrumentos musicais. Atualmente a gente tem aí o TikTok, que os adolescentes principalmente adoram fazer dancinha para postar no TikTok. O professor pode fazer disso uma prática dentro da aula, orientando eles, né? E logicamente consultando os pais, porque por se tratar de uma rede social é preciso que haja Olá, autorização peço dos pais. desculpas por interromper sua aula por um breve momento, mas tenho algo importante e vantajoso para compartilhar com você.
Se você está gostando desta aula, tenho uma ótima notícia. Agora você pode levar sua experiência de aprendizado para o próximo nível fazendo sua matrícula em nosso site. Ao se matricular, você terá acesso exclusivo a uma série de benefícios. Primeiro, você pode baixar a apostila completa do curso em PDF, perfeita para acompanhar as aulas e revisar o conteúdo sempre que precisar. Além disso, ao concluir o curso, você terá a oportunidade de adquirir um certificado de conclusão, um grande passo para o seu desenvolvimento profissional e acadêmico. E sabe o que mais? Ao assistir às aulas diretamente em nosso site, você terá uma experiência de aprendizado sem interrupções ou propagandas. Isso significa mais foco e eficiência no seu estudo. Então, não perca essa chance. Clique no link na descrição deste vídeo ou visite nosso site para se matricular agora mesmo. É rápido, fácil e vai transformar a maneira como você aprende. Agora, vamos voltar à aula. Obrigado por sua atenção e nos vemos no site. Preciso que haja autorização dos pais para que tenha aquilo. Mas o professor também pode gravar vídeos de coreografias. Nós temos aí, por exemplo, duas danças tradicionais brasileiras, que é o frevo e o carimbó, né? Eu peguei no Educa Mais Brasil e o carimbó lá na região norte, o frevo ali da região nordeste. Então, dentro da aula dá para se trabalhar isso. São práticas corporais muito divertidas e que trabalham também a coletividade e a interação social. Outra prática corporal são as lutas. São disputas corporais nas quais os participantes empregam técnicas, táticas e estratégias específicas para imobilizar, desequilibrar, atingir ou excluir o oponente de um determinado espaço, combinando ações de ataque e defesa dirigidas ao corpo de um adversário. Dessa forma, além das lutas presentes no contexto comunitário e regional, podem ser tratadas as lutas brasileiras, a capoeira, né? O uca-uca, que a gente tem aí uma foto, a última foto ali, do lado direito, a luta marajoara, que tem também uma outra foto aí explicando inclusive da onde ela vem, o contexto dela, bem como lutas de diversos países do mundo todo, como judô, aikido, jiu-jitsu, né, que tem também um desenhinho aí, Muay Thai, boxe, Chinese boxing, esgrima, kendo. As lutas, elas podem ser de competição, tá? Mas elas podem também ser apenas lutas. A capoeira, por exemplo, ela pode ser lutada ali sem nenhum sentido competitivo, tá? Então, assim, sobre a luta marajoara, ó, ela é praticada inicialmente na ilha de Marajó, por isso o nome. É uma arte marcial pouco violenta, motivo pelo qual reúne condições de interagir com todas as faixas etárias, pois é verdadeiramente uma luta suave, onde os oponentes buscam tão somente o desequilíbrio e a projeção do outro. Aí tem umas fotos, né? Pode ser bastante divertida para as crianças. Precisa estudar mesmo como que se dá a luta, mas parece divertida. E na foto de baixo, o Cauca, que é uma luta indígena, tá? Essa luta também, de origem indígena, também não muito violenta. Vocês veem aí pela foto, tem ali as suas próprias regras e pode ser praticada também por crianças e adolescentes. Bom, a gente tem aí a última das práticas corporais de aventura. Esse tipo de prática vai explorar expressões e formas de experimentar o corpo, exercitando a destreza e a perícia em situações de imprevisibilidade. Você pode fazer isso dentro da escola, né, no pátio, na quadra, mas você pode também levar o aluno para fora da escola, como a gente vê aí nesse exemplo. Você pode fazer, inclusive, um trabalho interdisciplinar com a disciplina de ciências, que vai falar da parte da natureza, enquanto que o componente de educação física vai tratar da prática corporal em si. Embora o lúdico deva ser presente em todas as práticas, o objetivo de educar fisicamente o aluno não pode se perder nesse componente. Então, é importante que o professor ele tenha a parte didática ali sempre em mente. Mesmo o aluno achando que ele está só brincando, só se divertindo, o professor precisa fazer um traçado disso. E aí levar para fora da sala de aula para
explorar os diversos ambientes que tem ali, né, no local da criança, é uma prática interessante. Tem o link da matéria aí para vocês verem melhor essa da foto, e é uma dica interessante que são as aulas passeio, né? Aulas ao ar livre, aulas que têm assim o objetivo de promover o aprendizado fora da sala de aula. Dentro de todas essas práticas corporais que eu acabei de explicar, existem as dimensões do conhecimento que precisam ser exploradas dentro da escola, dentro da aula de educação física. A experimentação, o aluno passa pela vivência, experimenta a prática corporal, é importante motivar o aluno a pelo menos experimentar. Uso e apropriação, o aluno adquire autonomia para realizar a prática corporal sempre que quiser, então ele consegue essa habilidade. A fruição, mais uma vez essa palavra relacionada à parte estética da prática, sensibilização, conhecimento da diversidade. Reflexão sobre a ação refere-se a uma autoanálise e autoavaliação, procurando motivação e buscando aprimoramento. Então, você vai superando ali os desafios, vai superando os limites do seu corpo. Construção de valores se dá através das interações sociais e das trocas de experiências e ideias ali no conjunto, no coletivo. Análise, quantidade de informação que se assimila sobre as práticas corporais e esportivas, aquela informação sobre regras, história e, enfim, aquela informação técnica mesmo, né? Compreensão, conhecer a universalidade das práticas corporais e seu lugar em diversos contextos sócio-históricos. Quando você assiste uma Olimpíada, por exemplo, você vê que alguns esportes são mais praticados em alguns países do que outros. Nós temos aqui o futebol e o vôlei muito praticados, né? Outros também, mas esses dois como características culturais do país, e os outros países também têm os seus esportes. Protagonismo comunitário, levar suas práticas e saberes para seus grupos sociais, para o seu local, incentivando aí a prática dos exercícios, a prática dessas atividades corporais, né, e o incentivo à saúde. Para fechar, nós temos as competências específicas da educação física no ensino fundamental, compreender a origem da cultura corporal de movimento e seus vínculos com a organização da vida coletiva e individual, planejar e empregar estratégias para resolver desafios e aumentar as possibilidades de aprendizagem das práticas corporais, além de se envolver no processo de ampliação do acervo cultural nesse campo. Então, a cultura muito relacionada ali, né, à educação física. Refletir criticamente sobre as relações entre a realização das práticas corporais e os processos de saúde e doença, inclusive no contexto das atividades laborais, né? Importante falar sobre saúde, identificar a multiplicidade de padrões de desempenho, saúde, beleza e estética corporal, analisando criticamente os modelos disseminados na mídia e discutir posturas consumistas e preconceituosas. Então, é uma parte crítica também da educação física, né? Essa questão do corpo envolve muito preconceito, envolve muito padrão cultural imposto pela mídia, isso precisa ser discutido dentro dessas aulas. Identificar as formas de produção dos preconceitos, compreender seus efeitos e combater posicionamentos discriminatórios em relação às práticas corporais e aos seus participantes. Então, assim, orientar o aluno para que busque superar obstáculos e desafios, para que supere seus limites, parar com isso, eu não consigo praticar tal esporte, não existe, né? Você nem que seja ali, não precisa ser um profissional, mas praticar atividade física de uma maneira divertida, consciente, interpretar e recriar os valores, os sentidos e os significados atribuídos às diferentes práticas corporais, bem como aos sujeitos que delas participam, reconhecer as práticas corporais como elementos constitutivos da identidade cultural dos povos e grupos, usufruir das práticas corporais de forma autônoma para potencializar o envolvimento em contextos de lazer, ampliar as redes de sociabilidade e a promoção da saúde, reconhecer o acesso às práticas corporais como direito do cidadão, propondo e produzindo alternativas para sua realização no contexto comunitário.
Então, envolver a comunidade, né, em atividades físicas, propor aí alguns desafios, caminhadas, maratonas, experimentar, desfrutar, apreciar e criar diferentes brincadeiras, jogos, danças, ginásticas, esportes, lutas e práticas corporais de aventura, valorizando o trabalho coletivo e o protagonismo. E aí, tudo bem? Estou passando apenas para deixar um recado bem rápido para você que acabou de ver essa aula e que gostaria de assistir a todas as aulas desse curso. É bem fácil, basta você clicar no link que está na descrição deste vídeo ou acessar www.novacursos.com.br. Fazendo sua matrícula em nosso site, você terá acesso a todas as aulas desse curso e mais centenas de outros cursos, além de poder fazer avaliação. E caso você queira, poderá estar adquirindo o certificado com um valor bem acessível. Esse foi o recado que eu queria dar, aguardo sua matrícula. Até breve!